Bom dia. Bom dia. Feliz sábado a todos. Vamos a arrodillarnos otra vez y pedir que Dios está con nosotros en esta palestra. Our loving Father in heaven, Nosso amante Pai que estás nos céus, we come before you again, nós estamos diante de Ti novamente as it is our privilege to come before you e é um privilégio estar diante de Ti. and to open our hearts. Pedir que o Senhor abra os nossos corações. Heavenly Father, Ó Pai que estás nos céus, last night you were speaking to each one of us very personally. ontem à noite o Senhor falou a cada um de nós de forma pessoal. You are wanting us to be honest with you O Senhor quer que nós sejamos honestos contigo and to confess that, we think we are, but we are not. e que confessemos de que nós pensamos que somos, mas nós não somos. But we do not know it. Mas a gente não sabe disso. Heavenly Father, Pai que estás nos céus, we ask that you continue to speak to us this morning, pedimos que o Senhor continue falando conosco esta manhã. that you'll give us your Holy Spirit, Que o Senhor nos dê o teu Santo Espírito that we may understand what you want us to hear. para que nós entendamos o que o Senhor quer que nós escutemos. Please may you touch the lips of the speaker and of the translator. Por favor, toque os lábios do pregador e do tradutor May you touch our own hearts and minds also. e que o Senhor também toque as nossas mentes e corações. May you be with us. Que o Senhor seja conosco, Be with those who are still on the highway and are coming to this place. seja com aqueles que ainda estão por vir. May you keep them safe. Que o Senhor os mantenha seguros. May you be truly in our midst today. Que o Senhor esteja verdadeiramente no meio de nós hoje. That your gospel may be clearer in our minds, Que o seu evangelho seja claro em nossas mentes. and we may know what our priorities in life need to be. E que possamos aprender quais as prioridades em nossas vidas devem ser. We thank you, Lord. Nós te agradecemos, Senhor. In Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. Amém. Last night, Ontem à noite, we considered a gente considerou the fact o fato that we think that we are, de que nós pensamos que nós somos, but we are not. mas nós não somos. And isn't it interesting that it is a fact? Mas não é interessante de que é um fato? We read that there in Revelation. A gente leu isso lá em Apocalipse. As the true witness speaks to Laodicea, A testemunha verdadeira fala a Laodiceia and we are the church of e Laodicea. nós somos a igreja de Laodiceia. And he says, E ele diz: you think that you are rich and increased with goods vocês pensam ser ricos e cheios de bens and do not need anything. e que não precisam de nada. And it is so true, E é uma verdade tão grande, because the Seventh-day Adventist people porque o povo adventista do sétimo dia are rich são ricos, with very precious spiritual gifts. com dons muito preciosos espirituais. So many spiritual gifts, Tantos dons espirituais, so many wonderful doctrines, tantas doutrinas maravilhosas, so many minute instructions tantas instruções específicas, that the one most important thing que é a coisa mais importante, we forget: a gente esquece: Christ. Cristo. And there will be those in the last days E haverão aqueles que nos últimos dias who will know the prophecies, que vão saber das profecias, and yet e ainda assim they will be lost. eles se perderão. There will be those in the last days Haverão aqueles nos últimos dias who will have spent many years preparing themselves to enter into the wedding feast, que terão gastado muitos anos de suas vidas se preparando para entrar na festa de casamento, but the door will be closed mas a porta estará fechada and they will be outside. e eles estarão do lado de fora. There will be many people Haverão muitas pessoas who profess to follow Jesus Christ. que professam seguir a Jesus Cristo. Lord, Lord. Senhor, Senhor. And they have done many wonderful works. E operamos tantas obras maravilhosas.
They have made many changes in their E lives, eles operaram tantas mudanças em suas vidas. many sacrifices. Muitos sacrifícios foram feitos. And Jesus will say, E Jesus irá dizer: all of that tudo isso was iniquity foi iniquidade. because Por quê? you did not involve me in your experience. Você não me envolveu em sua experiência. And it does break my heart, friends. E isso quebra o meu coração, meus amigos. I will call you my friends. Eu vou chamá-los de meus amigos. Because in the church we have many brothers and sisters, Porque na igreja a gente tem muitos e muitos irmãos e irmãs, but very few friends. mas poucos amigos. But I want to call you my friends. Mas eu quero chamá-los de meus amigos. As I travel from place to place, as I grow up in the church, À medida que eu fui viajando de lugar a lugar, de que eu cresci na igreja, everywhere I have been in my Adventist experience, todos os lugares que eu já estive na minha experiência adventista, I have seen a drought. eu vi uma seca. There is very little preaching concerning the character of Jesus Christ. Existe muito pouca pregação sobre o caráter de Jesus Cristo. The first year that I came to Brazil, No primeiro ano que eu vim para o Brasil, I was in one place. eu estava em um lugar And every evening I was speaking on a particular character of God, characteristic of God. e toda tarde eu estava falando de uma característica do caráter de Deus. And each night E cada noite there was a young lady there, tinha uma jovenzinha ali and she would cry e ela chorava and cry e chorava and e cry. chorava. And at the end of the week, E no final da semana, she came to me ela veio até mim and she said, e ela disse: "It hurts me to say this, isso me machuca porque eu vou falar agora, but I have to listen to the preaching from other denominations, mas eu tenho que escutar sermões de outras denominações to hear sermons about God's character." para escutar sermões sobre o caráter de Deus. Isn't that so sad? Isso não é triste, irmãos? The people of God, O povo de Deus, the true people of God, o povo verdadeiro de will Deus, be His representatives in the earth. que serão seus representativos nessa terra, Which means in their lives, que significa que em suas vidas, in their character, em seus caráteres, the world o mundo will see the character of God. vai ver o caráter de Deus neles. But by beholding, Mas ao contemplar, we will become changed. nós seremos transformados. The world does not see God's people in us, God's character in us, O mundo não vê o caráter de Deus em nós because of this drought of preaching the character of God. por causa dessa seca de falta de pregar o caráter de Deus. We speak that which is in the heart. Nós falamos aquilo que o coração está cheio We never speak of Christ. e a gente nunca fala de Cristo. We speak of the Sabbath. A gente fala sobre o sábado, We speak of diet. a gente fala sobre dieta, We speak of the church. a gente fala sobre igreja, We speak of prophecy. a gente fala sobre profecia, All these different subjects, doctrine. todas essas tópicos diferentes, doutrinas. But Christ? Mas Cristo, Why do we not speak of Christ? por que nós não falamos de Cristo? Because he is absent from the heart. Porque Ele está ausente dos nossos corações. If we had a personal relationship with Jesus Christ, Se nós tivermos uma relação pessoal com Jesus Cristo, with the purpose of all our Bible study, the purpose of all of our Bible study, com o propósito de todos os nossos estudos the bíblicos, purpose of all our prayers, com o propósito de todas as nossas orações, the purpose of all our reading com o propósito de todas as nossas was leituras, to know the character of God through Jesus Christ, é conhecer o caráter de Deus através de Jesus Cristo, the world would have a very different experience with us. o mundo teria uma experiência muito diferente conosco. God is waiting. Deus está esperando, God is wanting Deus está querendo a people um povo who will represent him in the earth. que irá representá-lo nessa terra.
We will talk more about this. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso. But we must not lose sight of God's purpose for us. Mas não podemos perder a visão que Deus tem para nós. Salvation Salvação is ours é nossa when we seek, quando nós buscamos, when we dedicate quando nos dedicamos our lives to the salvation of others. as nossas vidas em prol da salvação de outros. But that will never happen Mas isso nunca vai acontecer when we do not have love quando for others. nós não temos amor pelos outros. Our love Nosso amor is for ourselves. é para nós mesmos. That's why É por isso we have these little sins que nós temos esses pequenos pecados that scare us. que nos assustam. We talked about that a little bit last A night. gente falou um pouco sobre isso ontem à noite. As we talked about the wise and the foolish virgins. Quando a gente falou também das sábios e tolas virgens. As we talked about the wheat and the tares. Quando a gente falou do trigo, do joio. As we talked about betraying Jesus Christ. Quando a gente falou sobre trair Jesus Cristo. It came into our minds. E isso entrou em nossas mentes. It could be me. Poderia ser eu. I may be the betrayer of Jesus Christ. Talvez eu seja o traidor de Jesus Cristo. I may actually be the tare. Talvez eu seja o joio. I may actually be a foolish virgin. Talvez eu seja uma virgem tola. And why did this enter into our minds? E por que isso entrou em nossas mentes? Because in each of our lives Porque em cada uma de nossas vidas are these little sins existem esses pequenos pecados that no matter how much we try, que não importa o quanto a gente tente, we cannot overcome them. a gente não consegue vencê-los. And many of us have made many changes in our lives. E muitos de nós já operou muitas mudanças em nossas vidas. We have overcome many sins. A gente já venceu muitos pecados, But those little sins, mas aqueles pequenos pecadinhos, those little secret precious treasures, aqueles pequeninos tesourinhos we know, que a gente sabe we feel, and we feel e a gente sente that they keep us from coming closer to God. que eles nos impedem de nos achegar mais perto de Deus. And we do go for a long time. E a gente passa um longo período This wonderful walking with God. caminhando lado a lado com Deus. Then in one moment E aí, em um momento, of weakness, um momento de fraqueza, of depression, de depressão, of disappointment, de desapontamento, decepção, we fall a gente cai into these little sins. nesses pequenos pecados. And they come but like a mountain E eles caem sobre nós como uma montanha between us and God. entre nós e Deus. And we hate ourselves for E it a gente odeia nós mesmos por isso. because we were having such a wonderful experience with God. Porque a gente estava tendo um momento tão maravilhoso com Deus. And now, in a moment of weakness, E agora, num momento de fraqueza, we ruined it. a gente estragou isso. And it happens again and again and again. Isso acontece de novo, e de novo e de novo. And we cannot find the solution. E a gente não consegue encontrar uma solução. My friends, Meus amigos, we're going to find the solution today. a gente vai encontrar a solução hoje. God has a solution. Deus tem uma solução. But the solution is different to what we have all been taught. Mas a solução é diferente daquilo que a gente tem aprendido. And so I ask that you will all be very attentive today Então eu vou pedir que vocês prestem muita atenção hoje. because God has a solution for everything. Porque Deus tem uma solução para tudo. But we need to correct our understanding on something very, very specific. Mas a gente precisa corrigir o nosso entendimento de algo muito, muito específico. Speaking of those little things, E falando sobre essas pequenas coisas, let's read a scripture. vamos ler uma passagem. Let's refer to them as the Bible refers to them. Vamos falar dela como a Bíblia fala dela. Cantares de Salomón 2:15. Cantares 2:15. Apanhai-me as raposas,
as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Las raposinhas. In a vineyard, Numa vinha, these little foxes, essas raposinhas, they dig down at the roots elas cavam até as raízes and they damage those roots. e elas danificam essas raízes. Solomon here is talking how the vine is now in flower E Salomão aqui está falando de como essas vinhas estão florescendo and it will soon bring forth fruit. e logo trarão fruto, But mas it never does. elas nunca chegam a dar fruto, Because these little foxes, porque essas raposinhas they get their little claws into the plant que cavam com suas patinhas ali na planta and they damage it. e elas danificam a planta. And these are like our little sins. E isso são como esses pequenos pecados. You know, we have this beautiful experience with God. Sabem, a gente tem essa linda experiência com Deus, Like the flower appears in the vine. como uma flor que aparece numa vinha. And it is so close E é uma experiência tão próxima, to bring forth this delicious fruit. uma experiência tão próxima de trazer um fruto delicioso, But because those little foxes, mas por conta dessas raposinhas, it never does. nunca traz fruto. We come so close Nós chegamos tão perto to being ready for the second coming of Jesus, de estar prontos para a segunda vinda de Jesus, to bear fruit for his honor and his de glory. produzir frutos para a sua honra e sua glória. But because of those little sins, Mas por conta desses pequenos pecados, we never do. a gente nunca consegue. We never do. A gente nunca consegue. So many changes in our lives, Tantas mudanças em nossas vidas, so many sacrifices, tantos sacrifícios, and yet we just can't make it that last mile. e ainda assim a gente não consegue chegar no último quilômetro, na última milha. There's a quote here from Ellen White. Tem uma passagem aqui de Ellen White, Parábola de Jesus, página 57. Quase, mas não completamente salvos. Significa estar não quase, porém completamente perdidos. Jesus says, Jesus disse: if you sin in one thing, se você pecar em uma coisa, you sin in all of them. você pecou em todas. Big sin or little sin. Grande pecado ou pequeno pecado. Sin is sin. Pecado é pecado. You sin in that one little sin, Se você peca num pecadinho, you've sinned in all of them. você pecou em todos. Because of these failures, Por conta dessas falhas, we suffer a gente sofre muito, a lot of condemnation. muita condenação. It discourages us. E tira a nossa motivação. But our problem Mas o nosso problema isn't so much those little things. não é tão somente essas coisas pequenas. We have a bigger problem. Temos um problema maior. Our ideas concerning salvation, As nossas ideias sobre a salvação. our ideas concerning works, As nossas ideias sobre as obras. our ideas concerning changes As nossas ideias sobre mudanças are wrong. estão erradas. Because if we had the correct idea Porque se nós tivéssemos a ideia certa in respect to change em relação à mudança and works, e obras, those little foxes, essas raposinhas they would not exist. não existiriam. So how can we deal with those little foxes? Então, como a gente pode lidar com essas raposinhas? Only by getting our idea correct Somente tendo a nossa concepção correta in respect to God's plan of salvation. em relação ao plano de Deus sobre a salvação. We keep repeating these sins Nós continuamos repetindo estes pecados because of a very basic
principle. por conta de um princípio muito básico. Vamos a Tiago 3, 11 y 12. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo potencial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim, tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Have a think about these words. Pense um pouquinho sobre essas palavras. Can a fountain Pode uma fonte send forth clean and dirty water? jorrar água pura e impura? Yes or no? Sim ou não? No. Não. And so, how is it Então, como é que pode possible que seja possível that we can do so many good works que nós façamos tantas boas obras and yet still do bad works? e ainda assim fazemos más obras? How is it possible? Como é que é possível? One day we're good people, Um dia nós somos boas pessoas next day we're bad people. e no próximo dia nós somos más pessoas. One day the fountain is a fountain of clean water, Um dia a nascente brota água boa, the next day the fountain is putting forth dirty water. no próximo dia a nascente está brotando água impotável. Either the fountain will put forth that which is clean or it will put forth that which is dirty. Ou a nascente jorrará água pura ou impura. Everything depends on the fountain, Tudo depende da fonte. whether it's a fountain of clean water or a fountain of dirty water. Se é uma fonte de água pura ou uma fonte de água impura. My friends, Meus amigos, we do many good works, nós fazemos muitas boas obras, but at the same time, we sin. mas ao mesmo tempo nós pecamos. What does that tell us? O que isso nos diz? The fountain is actually dirty. Que a fonte está na verdade suja. And all that comes from us, E tudo que sai de nós ou que vem de nós, even that which appears good, mesmo aquilo que aparenta ser bom, is dirty. é sujo, é contaminado. When these people will come to Jesus in the last days, Quando essas pessoas irão até Jesus nos últimos dias, we read it last night, a gente leu essa passagem ontem à noite, they will come to him saying, Lord, Lord, eles virão dizendo: Senhor, Senhor, look at all of our wonderful works. olhe todas as nossas obras maravilhosas, All of these wonderful things that we have done. todas essas coisas maravilhosas que nós fizemos. Jesus will say to them, Jesus vai dizer para elas: depart from me. Apartai-vos de mim, I never knew you. jamais vos conheci. And what else will he say? E o que mais ele vai dizer? Workers of iniquity. Vós que praticais a iniquidade. Even though they had done so many good works, Mesmo que eles fizeram tantas boas obras, the reality was a realidade era the fountain was corrupt. que a fonte estava corrompida. And even though everything looked clean and pure, E mesmo que tudo aparentava estar limpo e puro, it was toxic. era tóxico. And we, my friends, E nós, meus amigos, we keep falling into these little sins a gente continua caindo nestes pequenos pecados because porque the fountain has never been purified. a fonte nunca foi purificada. And this is what we want to talk about today. E isso é sobre isso que nós queremos falar hoje. But we need to understand why the fountain has never been Mas purified. a gente quer entender por que a fonte nunca foi purificada. Let us first Vamos primeiro do a very simple test. fazer um teste bem simples. Many of us have made many wonderful changes in our lives, Muitos de nós já operou muitas maravilhosas mudanças em suas vidas. apparently. Aparentemente. Don't forget Não esqueçam the words of Jesus Christ to the Pharisees. as palavras de Jesus para os fariseus. The words of Jesus Christ As palavras de Jesus to me. para mim. You clean the outside Vocês estão puros exteriormente and you look
like you're so righteous. e vocês parecem ser tão justos, But on the inside, mas por dentro, dead man's bones. ossos de homens mortos. Your life looks so good. A sua vida parece ser tão boa. The people think you're so holy. As pessoas pensam que você é tão santo, But the reality is, mas a realidade é, you're rotten on the inside. você está podre por dentro. And so, Então, let's see vamos ver what is on the inside. o que está dentro. Because Jesus says, Porque Jesus diz, He said, ele disse, I am the way, eu sou o caminho, the truth, a verdade and the... e a... If there is no Jesus in us, Se não tem Jesus em nós, there is no life. não tem vida. We are full of dead man's bones. Wherefore, Full of dead man's bones. então são cheios de ossos de homens mortos. So let's do a simple test. Vamos fazer um teste bem simples. From Ellen White. Ellen White, Caminho a Cristo, página 58. Who has the heart? Quem tem o coração? Who? Quem? With whom are our thoughts? Com quem estão os nossos pensamentos? Who has our warmest affections Com quem estão as nossas mais calorosas afeições? and our best energies? E as nossas melhores energias? Who? Quem? Who do we love to talk about? De quem que a gente ama de conversar? What do we love to think about? Quem que a gente ama pensar? What do we love to read about? Quem que a gente ama ler sobre? What do we do when we're sitting on the toilet? O que que a gente faz quando a gente está sentado no vaso? That's when you'll see what's in your heart. É ali que você vai ver o que tem no seu coração. Because that's when we have time to ourselves. Porque é ali quando a gente tem tempo para a gente mesmo. Many times we get busy with so many different activities. Muitas vezes a gente fica tão ocupado com tantas atividades, But when we're on the toilet, mas quando a gente está ali sentado no vaso, now we have time to ourselves. agora a gente tem tempo para a gente. And what do the people do today? E o que que as pessoas fazem hoje? Pull out the phone, Pegam o celular, TikTok, TikTok, YouTube. YouTube. What are you watching? O que que você está assistindo? What are you reading? O que que você está lendo? What are you doing in your free O time? que você está fazendo no seu tempo livre? That is when É ali quando you will discover você vai descobrir what is in your heart. o que tem no seu coração. Now, there is nothing wrong with being up to date on the events in the world. Não tem nada de errado você estar atualizado com os eventos do mundo. There is nothing wrong with being up to date with the advancement of technology in the world. E não tem nada de errado você estar atualizado com os avanços tecnológicos do mundo. And the internet. E a internet. There are many things that are very informative. Tem muitas coisas ali que são muito informativas. And there is nothing wrong E não tem nada de errado with increasing our knowledge. em aumentar o nosso conhecimento. But Mas pay close attention prestem muita atenção to your heart. em seus corações. When certain images pass on the screen, Quando certas imagens passam na sua tela. maybe some young lady Talvez uma mulher jovem or a pretty dress, ou um lindo vestido. it's very interesting É muito interessante how we can make so many changes externally, como nós podemos fazer tantas mudanças exteriormente and yet e ainda assim we are still so perverted on the inside. somos tão corrompidos ou perversos no nosso interior. There are many people Tem muitas pessoas who go out and live in the country que saem e vivem no campo because there they think that they will become better people. porque lá elas acham que se tornarão pessoas melhores, There are no temptations there. que não vai ter tentações ali. They eat very healthfully. E elas comem muito, de uma forma muito saudável. They don't have the television, they don't watch the news or movies or anything like that. E não tem televisão, então eles não assistem
notícias e nem filmes, nem coisas do And tipo. they wear the ladies wear their long dresses. E as mulheres usam seus vestidos bem longos The men very modest. e os homens muito modestos. There's such an appearance of holiness. E eles têm uma aparência tão grande de santidade. But every time Mas toda vez these people go into the city, que essas pessoas vão para a cidade, they go back to the country elas voltam para o campo with a strong determination com uma determinação muito forte. not to go back into the city unless they really need to. Não voltar para a cidade a menos que eles realmente precisem. Why? Por quê? All of these, they do all this to avoid all this temptation, Eles fazem todas essas coisas para evitar essas tentações, thinking that they are becoming better people. achando que elas estão se tornando pessoas melhores. But when they go back into the city, Mas quando elas voltam para as cidades, what's their experience? qual é a experiência delas? The husband puts on his sunglasses. O marido coloca o seu óculos de sol. Why? Por quê? He doesn't want his wife seeing that he's looking at the young ladies walking along the side of the road. Ele não quer que sua esposa veja que ele está olhando para as jovenzinhas que estão caminhando na beira da pista. The women, As mulheres, they're looking out the window. elas estão olhando pela janela There's a store that sells clothing. e tem uma loja que vende roupas. Oh, nice shorter dress, Vestidinho bem curtinho, a nice style. num estilo bem legal. And what happens in their heart? E o que acontece no coração? I would if I could. Eu teria se eu pudesse. They discover Elas descobrem the heart has not changed. que o coração não foi mudado. Even though they had made all these great sacrifices, Mesmo que eles fizeram todos esses grandes sacrifícios, nothing changed in their heart. nada mudou em seus corações. We keep reading. Se somos de Cristo, Se somos de Cristo, nossos pensamentos com Ele estarão e nele se concentrarão as nossas mais doces meditações. Tudo o que temos e somos, a Ele será consagrado. Almejaremos trazer a sua imagem, possuir seu espírito, cumprir sua vontade e agradar-lhe em todas as coisas. is Christ in your heart or not? Cristo está em seus corações ou não? Don't tell me. Não me diga. It's between you and the Lord. É entre você e o Senhor. Question. Pergunta In this scripture here, nessa passagem aqui. Jó 14, verso 4. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. ninguém. You cannot bring something clean out of something unclean. Você não pode trazer algo limpo de algo sujo. And God is telling us E today Deus está nos dizendo hoje that all of those changes, de que todas essas mudanças, all of those sacrifices, todos esses sacrifícios, they have never changed your heart. elas nunca mudaram seu coração. Externally, Externamente, everything may look so good, tudo pode parecer tão bom, but internally, mas interiormente, you haven't changed. você não mudou. You're still the same person you have always been. Você ainda é a mesma pessoa que você sempre foi. And it's very important we understand these things. E é muito importante que nós entendamos essas coisas. Because I understand that there are people here who do not frequent the church. Porque eu entendo que tem pessoas aqui que não frequentam a igreja. That's good that they're here. E é bom que elas estejam aqui. Because I want people to understand Porque eu quero que as pessoas entendam that God has tried many, many times que Deus tentou muitas e muitas vezes to help the Seventh-day Adventist people, to help, para ajudar o povo adventista do sétimo dia, so that they may have para que eles pudessem ter a gospel that is relevant um for evangelho today. que fosse relevante
A para os dias de gospel that hoje. is relevant for the world. Um evangelho que seja relevante para o mundo. A gospel that gives the solution. Um evangelho que dê a solução. In 1844, Em 1844, the Adventist people came into existence. o povo adventista apareceu. In 1848, Em 1848 1849, e 1849, there was a worldwide revolution. estava havendo uma revolução mundial. Just 4 or 5 years after the Adventist people came into existence. Apenas 4 ou 5 anos depois que o povo adventista surgiu. And at that time, E naquele tempo, Ellen White, the prophet of the Seventh-day Adventist Church, a profetisa da igreja adventista, she saw in vision ela viu em visão that the 4 angels de que os 4 anjos, holding the 4 winds at the corners of the earth, segurando os 4 ventos nos 4 cantos do mundo, keeping everything in control, mantendo tudo em controle, preventing chaos on this earth, não deixando que o caos tomasse conta dessa terra, they were about to let go of those winds. eles estavam a ponto de soltar esses ventos. And the world E o mundo would have destroyed itself at that time. teria se destruído naquele tempo. There was so much anarchy and chaos Tinha tanta anarquia e caos all through the world. através de todo mundo. But at that time, Mas naquela época, Jesus went before his Father Jesus foi perante o seu Pai and he pleaded with him, e ele suplicou com ele, saying, my blood, dizendo: meu sangue, because his servants porque os seus servos did not yet have the name of the Father in their forehead. ainda não têm o nome dele nas suas frontes. They were not yet reflecting his character in the earth. Eles ainda não estavam refletindo o seu caráter na terra. Because that is what that means. Porque é isso que isso significa. Means he is the one who lives my life. Significa que é ele que vive a minha vida. Just as the Father lived his life in his Son Jesus Christ, Assim como o Pai viveu a sua vida no seu Filho Jesus Cristo, and the character of the Father was revealed in the life of Christ. e o caráter do Pai foi revelado na vida de Jesus Cristo, If we have God's name written in our foreheads, se nós tivermos o nome de Deus escrito em nossas frontes, that signifies that he is living in us, isso significa que Ele está vivendo em nós, and his character is seen in our e lives. o caráter dele é visto em nós. But the Seventh-day Adventist people Mas o povo adventista do sétimo dia did not have his name in their forehead. não tinha o nome em suas frontes. It is very interesting to read a quote here from Ellen É White, muito interessante ler esta passagem aqui de Ellen White. do Evangelismo. Houvesse os adventistas, depois do grande desapontamento de 1844, sustido firme sua fé e seguido avante unidos, segundo a providência de Deus, lhes abriu o caminho, recebendo a mensagem do terceiro anjo no poder do Espírito Santo, proclamando-a ao mundo, haveriam visto a salvação de Deus. O Senhor teria operado poderosamente com os esforços deles, a obra haveria sido concluída, e Cristo teria vindo antes para receber seu povo para dar-lhe o seu galardão. If the Seventh-day Adventist people Se o povo adventista had held on to their faith tivesse se agarrado à sua fé and continued in unity, e continuado em união, according to the providence of God, de acordo com a providência de Deus, they would have received the third angel's message, eles teriam recebido a terceira mensagem angélica, which the message of Christ in you, the hope of glory, que é a mensagem Cristo em vós, a esperança da glória. and Christ could have come in 1848, 1849. E Cristo poderia ter voltado em 1848, 1849. And all of the hunger, E toda a fome, all of the suffering, todo o sofrimento, all of the death toda a morte that has happened in this world since that que time aconteceu no mundo desde aquele tempo would never have happened. nunca teria acontecido. In
1888, Em 1888, God raised up two men Deus levantou dois homens within the Seventh-day Adventist Church, dentro da igreja adventista, Alonzo Jones Alonso Jones and Aled Wagner. e Elliot Wagner. And they presented E eles apresentaram in a general conference session numa sessão da conferência geral to all the leaders of the church para todos os líderes da igreja the message of Jesus Christ and his righteousness. a mensagem de Jesus Cristo e da sua justiça. Of their message, E da mensagem deles, responded to the questions. Ellen White respondeu a pergunta. Evangelismo 190. Várias pessoas me escreveram perguntando se a mensagem da justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo. E respondi-lhes, é verdadeiramente a mensagem do terceiro anjo. The message that Jones and Wagner were presenting to the church in those years A mensagem do terceiro anjo que Johnson Wagner estavam apresentando naqueles dias was that very message that the church could have received era a mensagem que a igreja poderia ter recebido right after 1844. logo depois de 1844. Again, De novo, God was giving the Seventh-day Adventist people another chance. Deus estava dando ao povo adventista mais uma chance. Unfortunately, Infelizmente, the message was not received. a mensagem não foi recebida. It's very interesting É muito interessante to consider considerar isto, that the message of Christ and his righteousness que a mensagem de Cristo e sua justiça is the teaching é o ensinamento of the true gospel. do evangelho verdadeiro. God was sending that message to the church Deus estava mandando essa mensagem para a igreja so that they may have in their possession, para que eles pudessem ter em sua possessão, in their doctrine, em suas doutrinas, in their teaching, nos seus ensinamentos, in their preaching, nas suas pregações, a true gospel o evangelho verdadeiro, that gives hope to que mankind dá esperança à humanidade and prepares mankind e prepara a humanidade to receive Jesus in peace. para receber Jesus em paz. A message Uma mensagem that God commanded them to take to the world, que Deus ordenou que eles levassem ao mundo, but they never did. mas eles nunca fizeram isso. If they had done so, Se eles tivessem feito isso, within a few years of 1888, com poucos anos depois de 1888, Christ could have come. Cristo poderia ter retornado. And all of the hunger, E toda a fome, all of the suffering, todo o sofrimento, all of those deaths todas essas mortes that have happened since that time, que aconteceram desde aquele tempo, it is the fault of the Seventh-day Adventist people. é a culpa dos adventistas do sétimo dia. Because God gave them the privilege Porque Deus deu a eles o privilégio of bringing light into the darkness of this world. de trazer luz para as trevas deste mundo. But instead of accepting this light, Ao invés de aceitar esta luz, this hope, esta esperança, the righteousness of Christ, essa justiça de Cristo, a gift, presente, a practical gift dom, presente prático to every human being. para cada ser humano. They wanted to continue with the old doctrine. Eles quiseram continuar com as doutrinas antigas. And until this very day, E até o dia de hoje, traditional Adventism adventismo tradicional is walking in the same doctrine of salvation está caminhando na mesma doutrina de salvação from the very beginning do começo of the Seventh-day Adventist people. do movimento adventista. And that, my friends, E isso, meus amigos, is why we are still here in this earth today. é a razão de nós ainda estarmos aqui nessa terra hoje. We have been walking a path Nós temos caminhado um caminho of trying to be saved de tentar estarmos salvos
a path that does not work. Um caminho que não funciona. And we have been trying to teach the same to others. E temos tentado ensinar o mesmo para outros. We're very, very slow. Somos muito lentos. We're still here. Nós ainda estamos aqui. Can we not recognize Será que a gente não reconhece that something is wrong de que algo está errado with our understanding regarding salvation? com o nosso entendimento em relação à salvação? There is a quote Tem uma passagem from the Review and Herald do Review and Herald that summarizes que resume the typical, traditional teaching of salvation. o ensinamento tradicional e típico sobre a salvação. A perfeita obediência à lei desenvolverá a perfeita justiça, e essa é a única maneira pela qual alguém pode alcançar a justiça. This is what many of us have learned Isso é o que muitos de nós aprendemos as a method como método of salvation. de salvação. That by making external changes, De que ao fazer mudanças externas, by forcing ourselves to obey, ao forçar-nos a nós mesmos a obedecer, we will develop nós iremos desenvolver a perfect life. uma vida perfeita. And so, Então, that's why we make so many adjustments in our lives. por isso que nós fazemos tantos ajustes em nossas And that's vidas. why we teach other people. E é por isso que a gente ensina outras pessoas. If you want to go to heaven, Se você quer ir para o céu, don't eat that. não coma isso. If you want to go to Se heaven, você quer ir para o céu, don't do that. não faça aquilo. And so we teach Então a gente ensina that external changes que mudanças exteriores will make us righteous. nos tornarão justos. This quote Essa passagem was written by a man called Uriah Smith, foi escrita por um homem chamado Urias Smith. and he was one of the leaders in the Seventh-day Adventist Church in 1888. E ele era um dos líderes da Igreja Adventista em 1888. He rejected the message of Christ and his righteousness. Ele rejeitou a mensagem de Cristo e de sua justiça. He rejected the message Ele rejeitou a mensagem of justification de justificação by faith. pela fé. He believed in Ele acreditava justification by works. em justificação pelas obras. And today, E hoje, we all learn the same thing that he was teaching back then. todos nós aprendemos a mesma coisa que ele estava ensinando naquela época. He was expressing the traditional Adventist doctrine Ele estava expondo ali a doutrina tradicional adventista concerning salvation. sobre a salvação. That by making all these external changes, De que ao operar todas essas mudanças externas, you will become holy. você vai se tornar santo. And I want to ask you, my friend, E eu quero perguntar, vocês, meus amigos, does it work? funciona? It's good to hear some people being honest, Muito bom escutar algumas pessoas sendo honestas. because many of you, like me, Porque muitos de vocês, assim como eu, were born into the church, nasceram na igreja. and we have been educated E nós fomos educados to force ourselves a nos forçar to make all of these changes. a fazer todas essas mudanças. And indeed, it is true. E, na realidade, é verdade. We have overcome many sins, A gente venceu já muitos pecados. but that little sin, Mas aquele pequeno pecado, we just can't overcome it. a gente não consegue vencê-lo. And we never will, E a gente nunca vai. because the external changes Porque as mudanças externas will never change the heart. nunca mudarão o coração. Satan Satanás wants us quer que nós to live vivamos apparently righteous lives. uma vida aparentemente justa. He wants us Ele quer que nós to believe acreditemos that by
external changes, que ao operar mudanças exteriores, we will become righteous. nós nos tornaremos justos. And do you know what he wants the world to be today? E vocês sabem o que ele quer que o mundo seja hoje? He wants them to be Christians. Ele quer que eles sejam cristãos. Satan wants us to be Christians. Satanás quer que nós sejamos cristãos. There's a scripture here in 2 Corinthians. Tem uma passagem aqui em 2 Coríntios, 2 Coríntios 11, 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Don't be surprised. não fiquem surpresos. Satan himself is transformed in an angel of light. O próprio Satanás se transformou em um anjo de luz. And in these last days, E nesses últimos dias, he will appear visibly on this earth ele vai aparecer visivelmente nesta terra as a false Christ. como um falso Cristo. And if he wants people to receive him as Christ, E se ele quer que as pessoas o recebam como Cristo, well, he wants the world to believe in Christ, então ele quer que o mundo acredite em Cristo, right? não é? So even atheism, Então até mesmo o ateísmo, they're enjoying their day, eles estão curtindo o seu dia, serving a purpose for Satan. servindo de propósito para But the Satanás. time will come Mas o tempo vai chegar when Satan will work quando Satanás irá operar to convince even the atheists para convencer até mesmo os ateístas that God exists. de que Deus existe. Because if they don't believe in God, Porque se eles não acreditam em Deus, they don't believe in Christ, eles não acreditam em Cristo, then they will never receive him as Christ. então eles nunca vão receber como Cristo. And so Satan Então Satanás is not afraid of Christianity today. não tem medo de cristianismo. He's not afraid of people being converted to Christianity today. Ele não tem medo de que as pessoas se convertam ao cristianismo, Unless a menos that Christianity, que o cristianismo, that church, de que a igreja, that group daquele grupo, is focusing on Jesus Christ. está focado em Jesus Cristo. Satan is even happy Satanás fica até mesmo feliz for us to be Christians que nós somos cristãos focused on the law. focados na lei. Now, Satan is very intelligent. Agora, gente, Satanás é muito inteligente. He likes to read. Ele gosta de ler. Do you think that he has read the writings of Ellen White? Vocês acham que ele já leu todos os escritos de Ellen White? No. Ellen White Ellen White talks about Satan's accusations against God, fala sobre as acusações de Satanás contra Deus. and that Satan says that God's law is not just. We cannot keep it. E que Satanás diz ali que a lei de Deus não é justa, nós não podemos guardá-la. And there will be these people E haverão essas pessoas who will vindicate God's law. que irão vindicar a lei de Deus. And so Satan, who is full of wisdom, the Bible says, Então, Satanás, que é cheio de sabedoria, diz a Bíblia, is so intelligent e é tão inteligente that he will even work amongst the people que ele mesmo irá trabalhar no meio das pessoas for his purposes para os propósitos dele, who claim Que- to be vindicating God's law. dizem serem vindicadores da lei de Deus. The law, A lei, the law, a lei, the law. a lei. Ellen White says Ellen White diz, in her generation na geração dela, that the Seventh-day Adventist people de que o povo adventista do sétimo dia had preached the law of God tinha pregado a lei de Deus until they were as dry as the hills of Gilboa. até que eles estivessem secos como os montes de Gilboa. And in Testimonies to Ministers, page 91 and 92, Em Testemunhos para Ministros, páginas 95 e 6, she says, we must proclaim the righteousness of Christ ela diz que nós devemos proclamar a justiça de Cristo, because the world is saying porque o mundo está dizendo that Seventh-day Adventists de que os adventistas do sétimo dia do not teach or believe in Jesus Christ. não ensinam nem acreditam os ensinamentos de Jesus Cristo. No los enseñamientos, no creen en Cristo. Não creem em Cristo.
Very heavy words. Palavras muito pesadas. All we have done is focus on the law. Tudo que temos feito tem sido focar na lei. And what is the reality? E qual é a realidade? Where does all of this focusing on the law without Christ E o que todo esse focar na lei sem Cristo originate? causou? Verse 15 of the same chapter. Verso 15 do mesmo capítulo. 2 Coríntios 12, 15. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Wow. Have you read that verse before? Vocês já tinham lido esse verso antes? Satan's companions. Demons. Satan's companions, the demons, Os companheiros de Satanás, os demônios, have been transformed into what? têm sido transformados em quê? Ministers of righteousness. Ministros da justiça, Teaching the law. ensinando a lei. We need to obey the Nós law, temos que obedecer a lei, but without Christ. mas sem Cristo. They want us to focus on, they want us to keep trying Eles querem que nós continuemos tentando to change ourselves a mudar a nós mesmos by all of these external changes. por todas essas mudanças exteriores. Alonzo Jones, Alonzo Jones, one of these men that God raised up, desses homens que Deus levantou, he said this ele disse isso in 1895. em 1895. E o homem que está tentando buscar a vida guardando os 10 mandamentos, ensinando os outros a esperar a vida guardando os 10 mandamentos, é ainda o ministro da morte. This is the work of Satan. Esse é o trabalho de Satanás. This is the work of demons. Esse é o trabalho de demônios. Telling people, Dizer às pessoas, you will be saved você será salvo by keeping the 10 commandments. guardando os 10 mandamentos. Those who do that Aqueles que fazem isso are ministers of death. são ministros da morte. But Satan does want us to be so focused on the law, Mas Satanás quer que nós estejamos tão focados na lei, so focused on forcing ourselves to make changes, tão focados em forçar a nós mesmos a operar mudanças, that we forget Christ. que nós esquecemos a Cristo. Martin Luther, Martinho Lutero, very interesting to read what he said here in his commentary on Galatians. muito interessante ver o que ele disse aqui em seu comentário sobre o livro de Gálatas. Pay close attention. Prestem muita atenção. Quem busca a justiça pelas obras nega a Deus e faz de si mesmo Deus. Ele é um anticristo porque atribui às suas próprias obras a capacidade onipotente de vencer o pecado, a morte, o diabo, o inferno e a ira de Deus. O anticristo reivindica a honra de Cristo. Ele é um idólatra de si mesmo. A pessoa que cumpre a lei é o pior tipo de infiel. Wow. If we are expecting to be saved Se nós esperamos ser salvos through our obedience, através da nossa própria we obediência, are antichrist nós somos anticristos, because we don't need Jesus porque Christ. nós não precisamos de Jesus We Cristo. are rich and increased with goods Nós somos ricos e abastados and have need of nothing. e não precisamos de nada. We can do it ourselves. Nós podemos fazer nós mesmos. It's worse than the unbeliever. É pior do que alguém que não crê. He continues on. E ele continua. Aqueles que pretendem obter a justiça por seus próprios esforços não dizem com tantas palavras, eu sou Deus, eu sou Cristo, mas é o que acontece. Eles usurpam a divindade e o ofício de Cristo. O efeito é o mesmo que se dissessem, eu sou Cristo, eu sou um Salvador, eu salvo a mim mesmo e aos outros. Heavy words. Palavras pesadas, Very heavy words. muito pesadas.
God is calling us to examine our hearts, Deus está nos chamando a examinar os nossos corações, to examine our hopes. a examinar as nossas esperanças. Do we expect to go to heaven because of our good works? Será que a gente espera ir para o céu por causa das nossas boas obras? Or are we beginning to realize that we need to focus more on Christ? Ou será que a gente começou a entender que a gente precisa focar mais em Cristo? There was a man 100 years after Martin Luther, Teve um homem, 100 anos depois de Martinho Lutero, and the favorite book of this man e o livro favorito deste homem was Luther's commentary on Galatians. era o comentário de Lucas, de Lutero sobre Gálatas. And this man was called John Bunyan. E este homem era John Bunyan. Notice what he said. E olha o que ele diz. Portanto, um homem autojustificado não passa de um Satanás pintado ou um demônio com roupas finas, mas ele pensa assim de si mesmo? Não, não. Ele diz a outros: afastem-se, não se aproximem de mim, sou mais santo do que vocês. É quase impossível que um homem autojustificado seja salvo. A painted Satan. Satanás pintado. Outside, Por fora, apparently very beautiful, aparentemente muito lindo, very righteous. muito justo, On the inside, mas o interior, dead man's bones. ossos de homens mortos. Quote from Ellen White. Passagem de Ellen White, Mensagens Escolhidas, volume 1, 343. Não assuma ninguém a atitude limitada e acanhada de que qualquer das obras do homem possa ajudar, no mínimo que seja, a liquidar a dívida de sua transgressão. É este um engano fatal. Se o quiserdes entender, deveis cessar de acariciar vossas ideias favoritas e de coração humilde contemplar a expiação. Este assunto é compreendido tão vagamente que milhares de milhares, afirmando ser filhos de Deus, são filhos do maligno, porque confiam em suas próprias obras. None of our good works Nenhuma de nossas boas obras will benefit us irá nos beneficiar in respect to salvation. sobre a salvação, em relação à salvação. But there are millions and millions of people Mas existem milhões e milhões de pessoas, who do believe milhares e milhares, que acreditam that those external changes, que essas mudanças those exteriores, good works, que essas boas obras will save them. irá salvá-las. And Satan wants us to believe that E Satanás quer que a gente acredite because those who believe that nisso, porque aqueles que acreditam nisso are his children. são seus filhos. The study that we have today O estudo que a gente tem hoje is called Our Need of Renovation. é chamado a nossa necessidade de renovação. Not just in our hearts, Não somente em nossos corações, but in our way of thinking. mas em nossos modos de pensar. We cannot continue in the way that we have been thinking. A gente não pode continuar do modo que a gente tem pensado. Ellen White, Ellen White, a week after Uriah Smith uma semana depois de Urias Smith published his article, ter publicado um artigo, she preached a sermon. ela pregou um sermão. She said, E ela diz: Irmãos, não deixem que nenhum de vocês seja desviado do caminho. Bem, vocês dizem, o que significa o artigo do irmão Smith na review? Ele não sabe do que está falando. Ele vê as árvores como homens andando. É impossível exaltarmos a lei de Jeová a menos que nos apoderemos da justiça de Jesus Cristo. she says, do not be thrown off the path. Ela diz, não sejam lançados fora do caminho. Because at that time, Porque naquela época, through these two men, Jones and Wagner, através desses dois homens, Jones e Wagner, God had woken up a large number of people in the church Deus tinha
despertado um grande número na igreja. And they began to walk the correct path. E essas pessoas começaram a caminhar no caminho correto. But because of the influence of the leaders, Mas por conta da influência dos líderes, such as Uriah Smith, como Urias Smith, the church and the majority never walked the path that God planned. a igreja, infelizmente, a maioria nunca caminharam no plano de Deus. Uriah Smith had said that by doing good works, Urias Smith disse que ao fazer boas obras, works of righteousness, obras de justiça, this will develop righteousness in us. isso desenvolveria justiça em nós. Ellen White said, Ellen White disse: ela não sabe do que está falando. Today, hoje, we keep teaching the same thing. a gente continua ensinando a mesma coisa. We don't even know what we're talking A about. gente nem sabe do que a gente está falando. And we're hypocrites. E somos hipócritas. She says you cannot exalt the law of God Ela disse: você não pode exaltar a lei de Deus without first laying hold of the righteousness of Christ. sem primeiro se apoderar da justiça de Cristo. And so we go around telling people, Então a gente sai por aí falando para as pessoas: you must obey. você precisa obedecer. If you want to be Se saved, você quer ser salvo, you must obey. você precisa obedecer. But we ourselves Mas nós mesmos do not even know how to obey não sabemos como obedecer. because we never laid hold of the righteousness of Christ first. Porque a gente nunca se apoderou primeiro da justiça de Cristo. And this, my friends, E isso, meus amigos, brings us to what we need to understand. nos traz ao que nós precisamos entender. Uriah Smith Urias Smith said that we can form righteous characters, we can become righteous people, we can form righteous nós characters podemos tornar nossos caráteres justos and be righteous people e sermos pessoas justas through obedience. através de obediência. A number of years later, Alguns anos depois, Ellen White published Camino a Cristo, Ellen White publicou o livro Caminho a Cristo. and she directly answered Uriah Smith's teaching. E ela diretamente respondeu aos ensinos de Urias We're going to read Smith. this here. Página 62. Era possível a Adão, antes da queda, formar um caráter justo pela obediência à lei de Deus. Mas deixou de o fazer e, devido ao seu pecado, nossa natureza se acha decaída e não podemos tornar-nos justos. Visto como somos pecaminosos, profanos, não podemos obedecer perfeitamente a uma lei santa. Before Adam fell, Antes da queda de Adão, it was possible era possível to become righteous se tornar justo in character em caráter through good works, através de boas obras, through obedience. através de It was obediência. possible Era possível, because his mind and his heart porque em sua mente e em seu coração were pure. eram puros. But Mas he fell, ele caiu, and because of his fall, e por causa de sua queda, nossa natureza se acha decaída e não podemos tornar-nos justos. Por quê? Somos pecaminosos, profanos, não podemos obedecer. Because of that principle, por conta deste princípio, the clean out of the unclean, o limpo saindo do não limpo it is impossible. é impossível. While our hearts, Enquanto os nossos corações, while our minds enquanto as nossas mentes remain contaminated with sin, estiverem permanecendo contaminadas com o pecado, everything that we do, tudo que nós fizermos, even our works of obedience, até mesmo as nossas obras de obediência, are contaminated with sin. estão contaminadas com o pecado. Parábolas de Jesus, página 167. Tudo que podemos fazer de nós mesmos está contaminado pelo pecado. Todo está contaminado. Everything we do, Tudo que nós fazemos
everything we say, Tudo que nós dissemos, everything we touch tudo que nós tocamos is contaminated. está contaminado. Contaminated with what? Contaminado com o quê? Let's read this quote here from Steps to Christ. Vamos ler essa passagem aqui de Caminho a Cristo. É possível que nos tenhamos lisonjeado, como fez Nicodemos, com a ideia de que nossa vida tem sido justa, nosso caráter moral reto, julgando não termos necessidade de humilhar perante Deus o coração, como um pecador vulgar. Mas quando a luz de Cristo nos ilumina a alma, vemos quão impuros somos, discernimos o egoísmo dos nossos motivos, nossa inimizade contra Deus, que tem maculado todos os atos de nossa vida. Everything that we do Tudo que nós fazemos is contaminated with what? está contaminado com o quê? Egoísmo. Egoísmo, Inimizade contra Deus. Tem maculado quantas coisas? Quantos atos? Todos. Now this is where again God is calling us to be honest Isso, mais uma vez, é onde Deus está nos chamando a sermos honestos with ourselves. conosco mesmos. Have a think Pensem, why you do what you do. por que vocês fazem o que vocês fazem? Why you eat what you eat. Por que vocês comem o que você come? Why you believe what you believe. Por que você acredita naquilo que você acredita? Why you have made so many changes in your life. Por que você fez tantas mudanças nas suas vidas? So many sacrifices in your lives. Tanto sacrifício em suas vidas? Why? Por quê? Por egoísmo. Because you want to be saved. Porque você quer ser salvo. You don't want to go to hell. Você não quer ir para o inferno. That's why you do everything. Por isso que você faz tudo. You're trying to protect yourself. Você está tentando se proteger. And in a church, E na igreja, we make many changes. a gente faz muita mudança. Why? Por quê? Because if I don't, Porque se eu não fizer, my brethren will criticize me. os meus irmãos vão me criticar. Again, Mais uma vez, I'm protecting eu myself. estou protegendo a mim mesmo. Have a think about your motives. Pense um pouco sobre os seus motivos. Why do you do what you do? Por que vocês fazem o que vocês You will fazem? discover Você vai descobrir that everything that you do de que tudo que você faz is for you, é para você, for your salvation, para a sua salvação. because you don't want to suffer. Porque você não quer sofrer. We are totally full of ourselves. Nós somos cheios de nós mesmos. And when we see Christ, E quando nós vemos a Cristo, when we behold his matchless charms, e quando nós contemplamos os seus charmes inigualáveis, our souls will be illuminated. nossas almas serão iluminadas. And we will see E nós veremos everything that we have done in our religion tudo que nós fizemos em nossa religião has been for me. tem sido para mim. We never did it for Jesus Christ. A gente nunca fez por Jesus. We never did it for my neighbor. A gente nunca fez pelo meu vizinho. We did it for me. A gente fez para mim. Every single thing that we have ever done, Tudo que temos feito, todos os atos, are contaminated with selfishness. estão contaminados com orgulho. And so even those good works Então, até mesmo essas boas obras are not actually good works. não são, na verdade, This boas is why obras. Jesus says, É por isso que Jesus diz: you have worked iniquity. vocês operaram iniquidade, Because the motive porque o motivo was selfish. foi orgulhoso, egoísta. We read it before. Nós lemos antes. Who can bring a clean thing out of an unclean? Quem pode trazer algo limpo de algo que é impuro?
Why we are so selfish? Por que nós somos tão egoístas? Good things cannot come from us. Boas coisas não podem vir de nós. And we can look like wheat in the field, E nós podemos parecer trigo no campo. but the reality is we're tares. Mas a realidade é que nós somos joio. We can be as pretty as the wise virgins, Nós podemos ser belas como as virgens sábias, but we'll be left outside. mas a gente vai ser deixado de fora. And so, my friends, Então, meus amigos, do not depend não dependam on the external changes you've made in your lives. não dependam das mudanças externas que vocês operaram em suas vidas. Because the external changes Porque essas mudanças exteriores will never nunca change your heart. mudarão o seu coração. God's way O modo de Deus is not the way of Uriah Smith. não é o modo de Urias Is Smith. not Não é the way o modo that many of us have learned in the church. de que muitos de nós aprendemos na igreja. Traditional Adventism. Adventismo tradicional. God tried to get us to focus on Christ. Deus tentou fazer-nos focar em Cristo. Because when we focus on Porque Christ, quando nós focamos em Cristo, you know what happens? sabe o que acontece? The heart changes. O coração muda. The fountain will be purified. A fonte se tornará purificada. But Mas we didn't want that. a gente não quis isso. Because we're very proud, selfish beings. Porque somos seres muito orgulhosos. We like to think A gente gosta de pensar that our works have value, de que as nossas obras têm valor, right? não é? So many years of so many sacrifices. Tantos anos de tantos sacrifícios. Surely it is worth something. Com certeza deve valer alguma coisa. Go into the world, my friends. Olhem para o mundo, vá para o mundo, meus amigos, Examine yourself. e examinem-se In a your si free mesmos, time. no seu tempo livre. All those changes. Todas essas mudanças Your heart is still the same. e o seu coração ainda é o mesmo. God's way. O modo de Deus. We're going to read these scriptures A gente vai ler esses versos and then we will break for a few minutes. e a gente vai ter uma pausa. Let us first read these scriptures. Vamos primeiro ler esses Ezequiel versos. 36. Ezequiel 36, 25 a 27. Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Amen. Can you see God's way? Vocês conseguem ver o modo de Deus? His first work A primeira obra dele is with the heart. é com o coração. He will give us a new heart. Ele nos dará um novo coração. And did you see that in verse E 27? vocês viram isso no verso 27? E vos farei andar nos meus estatutos. He will cause us. Ele operará em nós, Vai causar causará that we will keep his commandments. que nós guardaremos os seus mandamentos. But first, Mas primeiro, he must change the heart. ele precisa mudar o coração. Our focus Nosso foco needs to be on the heart. precisa ser no coração. We'll talk about that more when we come back. A gente vai falar mais sobre isso quando a gente voltar. I'd like to ask our translator to say a prayer for us, and then we will break until 10:30. A gente vai ter uma oração e a gente vai ter uma pausa até as 10h30. Vamos orar? Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu santo nome. Amém. Ó Pai, te agradecemos pela tua palavra que escutamos esta manhã
E queria pedir encarecidamente, Senhor, que o Senhor possa tocar em cada um que está aqui e trabalhar em nossos corações, ó Pai, porque não conhecemos os nossos próprios corações. E como diz a Tua palavra, toma, ó Pai, os nossos corações, pois não possamos dar-te. É Tua propriedade, Senhor. Trabalhe em nossos corações de modo que possamos, ó Pai, receber de Ti a Tua mensagem e o Teu Espírito. Sê conosco neste congresso, continue nos abençoando e não permita que o inimigo opere aqui, mas que o Senhor guarde este acampamento com os Teus santos anjos. Sê conosco também, eu peço, na parte da tarde dessa programação, é o que pedimos humildemente no sangue de Jesus. Amém. Amém.